Os Estados Unidos são conhecidos mundialmente como tendo ali uma carga bastante alta de impostos, né, para vários tipos de investimentos, etc., ou sobre imposto de renda, mas no capítulo de hoje eu quero falar sobre um dos maiores instrumentos e mais poderosos e que são pouco conhecidos, né, pelos americanos e também pelos brasileiros, com o objetivo de você poder investir em absolutamente qualquer coisa sem necessariamente se preocupar com os impostos, né? Seja de renda ou de ganho de capital, mas ele tem uma série de detalhes que é importante você entender. E é sobre isso que eu vou falar no capítulo de hoje. Então, esse capítulo, ele talvez seja mais adequado para às vezes brasileiros que moram nos Estados Unidos hoje, mas ele também pode ser usado por brasileiros que moram no exterior quando você entende como funciona aqui dentro para você ver as estratégias como um todo, né? Então fica até o final que eu acho que vai fazer bastante sentido para você. Para a gente entender sobre esse famoso Roth IRA, né, que parece que é a oitava maravilha do mundo, etc., e muitas pessoas falam, inclusive eu vejo uma série de besteiras na internet, então o meu objetivo, principalmente com quem trabalhou, né, com centenas ou até milhares de americanos nos 50 estados, né, eu entendo bem quais são os erros que os americanos cometem, ou mesmo os imigrantes brasileiros, né, que estão trabalhando nos Estados Unidos e que teriam acesso a isso, mas na verdade não usam porque não têm a menor ideia de como fazer isso. E uma das coisas mais importantes como investidores, né, eu falo muito sobre macroeconomia, etc., fluxo de capitais, a gente quer, obviamente, ter o máximo de retorno possível, mas não adianta absolutamente nada se você não entende como isso vai ser tributado, né? Seja para você poder usar isso em vida ou mesmo para passar para os seus filhos também depois. Então vamos lá. Antes de entrar no Roth IRA, que é meio que a exceção de um sistema, a gente precisa entender onde quase todo mundo está, né? Que é o 401k. Então, quem acompanha esse canal sabe que eu já falei durante bastante tempo, né, sobre como que o fluxo passivo de capitais entra ali pelo 401k, né, que vai direto para ETFs, etc., faz a SP500 subir, só que a gente não entende bem como é que funciona o famoso 401k. Então eu quero primeiro falar dele, talvez eu faça vídeos só sobre isso, né, para que você entenda bem, mas o 401k, ele é uma conta de aposentadoria que ela é feita pelo empregador. Então você é uma das melhores formas de uma empresa tentar criar retenção com seus funcionários, né? Porque cada um deles, uns são melhores do que outros, cada um deles tem uma regra diferente, mas existe um princípio que é seguido por quase todos eles. Como é que funciona isso? É simplesmente uma conta onde você vai fazer uma contribuição, você vai juntar ali a cada 2 semanas, né, que é mais ou menos como funciona a maioria dos salários americanos, ou mensalmente, etc. Mas, em via de regra, a gente falaria a cada 2 semanas, você tem essa contribuição que a gente chama de pre-tax. Então, você tem uma dedução, ou seja, você não está pagando os impostos sobre a sua renda agora, porque você escolheu colocar isso dentro de uma conta que vai te servir para aposentadoria no futuro. Então é mais ou menos esse o princípio. Então, geralmente, ele vai no que a gente chama de pre-tax, antes dos impostos. Então você nem vê esse dinheiro, você simplesmente vê uma dedução acontecendo do seu salário e vai automaticamente para essa conta que ela é protegida. Então, protegida como? Você não vai pagar os impostos nela agora. Você só vai pagar quando você precisar dessa conta no futuro, quando você for fazer o seu saque. Então, enquanto essa conta está crescendo, ela está ali, que aqui a gente chama de tax deferred, né? E é incrível, eu vi inclusive canais grandes falando sobre como essas contas, 401k, a traditional IRA, a Roth IRA, colocando tudo no mesmo bolo, é tudo sem pagar impostos. Não, você paga os impostos, só que ele é depois. Então é um diferimento, né? A gente fala de tax deferred. Só que a mágica do 401k é o fato de você ter a contribuição do empregado, mas você ter também um match do empregador. Então, cada plano vai fazer uma coisa diferente. Tem planos que não tem match. Tem planos que falam, por exemplo, olha, até 3% do seu salário
a gente vai fazer o match. Até 5%, até 8%. Então, quanto mais você fizer, melhor. A graça é esse match, porque é como os americanos falam, né? Free money, é dinheiro gratuito, porque o que eu estou colocando, se eu estou ali trabalhando para guardar a parte do meu dinheiro, o meu empregador vai colocar mais ainda desse dinheiro e vai dobrar. Então, geralmente, o mais importante, né, no momento em que você começa a trabalhar, você tentar guardar o máximo possível e aproveitar o máximo de match que o seu empregador vai te dar. E aí vem as opções de investimento que você tem dentro dos 401ks. A quantidade diferente, existem 401ks que são sensacionais, existem 401ks que são mais ou menos, existem 401ks que são péssimos. Tudo isso, obviamente, tem um custo para o empregador. Então, quanto mais benefícios ele der dentro do 401k, você também é meio que um troca-troca, né? Como que eu vou reter mais os funcionários para minha empresa? Uma das formas é o próprio 401k. E esses 401ks, também existem travas neles, que a gente chama de vesting. O que significa isso? Olha, imagina que você trabalhou numa empresa, tem um excelente 401k, você já juntou ali seus 20, 30, 40 mil dólares, 100 mil dólares, e de repente você fala assim, cara, agora que eu juntei essa grana, eu quero pedir demissão, quero sacar, etc., quero fazer o que eu quiser, eu quero mudar para um outro empregador. Você pode fazer isso, só que o vesting, ele é meio que uma forma da empresa travar o funcionário e falar a seguinte coisa, olha, você usufruiu, né? Você juntou uma grana e eu também coloquei essa grana. Eu investi em você com o objetivo de você ficar. Agora, se você fizer isso antes de, por exemplo, que é muito comum, 3 anos que você está na empresa, você não vai levar todo o seu dinheiro. Então, às vezes, você vai ter um vesting de 25% no primeiro ano, 50% no segundo ano e só depois do terceiro ano você vai ter direito a 100% desse dinheiro, porque eu como empregador também coloquei dinheiro em você, percebe? Então esse é o famoso vesting, certo? E geralmente quando você tem esse dinheiro dentro do 401k, você está trabalhando, né? Você está ali ativo, esse dinheiro precisa ficar lá e assim, em princípio, o objetivo é você não sacar. Então você tem uma data, você pode sacar? Pode. Só que qual que é o objetivo, digamos assim, puro e simples para você usufruir do 401k ao máximo? A conta você precisa chegar aos 59 anos e meio, essa é uma data assim extremamente importante, né? É uma idade extremamente importante tanto para 401ks quanto IRAs, que eu vou explicar daqui a pouco, mas que fazem com que você, se você precisar desse valor antes, você tem um penalty, né? Você tem aí uma multa de 10% sobre o valor que você for sacar. Então, a idade mágica são 59 anos e meio para tudo quanto é coisa. Então, grava isso na sua cabeça, né? Quem tem 401k, às vezes você tem isso nos Estados Unidos, etc. Aí vem a seguinte questão. Tudo bem, eu cheguei aos meus 59 anos e meio. Só que o problema que eu tenho aqui é que, se eu até trocar aqui o slide, o problema que eu tenho é que isso foi pre-tax durante anos. E um dos grandes problemas que você tem é a ilusão de que todo aquele seu dinheiro vai estar lá disponível. E eu já falei, inclusive, num capítulo anterior, como que eu já conversei com pessoas de 70 anos de idade, etc., que tinham ali 100 mil dólares no seu 401k, achando que eles vão poder se aposentar. E o grande problema é, eles não vão conseguir. Eles vão provavelmente viver mais do que o seu 401k. Por quê? Porque na hora que eles precisam começar a sacar, você tem que ter, é obrigatório você ter, e é claro, né, você vai depender do estado que você mora, cada estado tem uma legislação diferente para isso, mas para o imposto de renda nacional, você vai precisar reter 20%, no mínimo, daquele dinheiro que você vai ter. Você precisa reter para pagar os seus impostos. Agora, isso é totalmente taxable, então todo saque de um 401k, ele vai acabar gerando para você impostos de renda. Só que o problema é que você hoje, que tem um 401k nos Estados Unidos, está trabalhando, está juntando, está feliz por estar juntando, e é maravilhoso você fazer isso, é uma das formas do 401k. Se ele for o tradicional, que é o pre-tax, que é o que 99% dos americanos têm,
você tem uma sociedade com o governo nisso, porque ele vai participar e ele vai querer a fatia do bolo. Só que o grande problema é que qual é o tamanho da fatia do bolo? Nós não sabemos. Porque todos os anos o Congresso pode mudar níveis de contribuição, né? Inclusive, e ele também pode mudar essa faixa, esses percentuais do imposto de renda, porque afinal de contas, as contas governamentais elas não param de subir. Então isso cria uma incerteza grande sobre, peraí, quanto que eu vou precisar guardar para eu poder usufruir disso? Você entende o problema? 99% dos americanos não entendem o que eu acabei de explicar para vocês. É impressionante. Então eu operava saques, onde você tinha uma pessoa e eu ficava com dó delas, porque eu tinha que dar uma notícia para elas, porque era eu que ia ajudar a executar os saques. E a pessoa precisava ali de $20 mil, etc. E morava na Califórnia, por exemplo. Olha isso. Aí ela achava que ela ia receber os $20 mil tax-free, porque ela já tinha feito 59 anos e meio. E ela perguntava para mim, mas como que eu não posso sacar isso daqui de graça, sendo que eu trabalhei a minha vida inteira para contribuir e já esperei os 59 anos e meio para poder pegar tax-free e não podia pegar. Esse que é o grande problema da maioria, porque elas achavam que o 401k resolveria esse problema para elas, mas elas estavam na conta errada. E pior, quando você chega numa idade específica, você pode falar assim, quer saber, eu quero guardar, eu não quero precisar desse dinheiro, porque eu tenho o meu INSS daqui, que é o Social Security, e ele vai garantir a minha vida, porque eu moro no interior do Arkansas e gasto menos de $2 mil por mês, minha casa já está quitada, etc, etc, etc. E aí você chega num momento em que ela acha que ela vai conseguir viver daquilo e na verdade não vai, e na hora de sacar ela vai ter todos aqueles tributos. E pior ainda, ela acha também que ela vai estar numa faixa de impostos, num percentual, né, que a gente chama de tax bracket, menor porque ela está aposentada. Só que o problema é que um monte de deduções que ela tinha, inclusive o mortgage americano, você deduz no imposto, tem várias coisas que você deduz, os seus filhos, gastos, etc. Todos esses vão embora geralmente. A maioria deles vai embora. Então você tem muito menos deduções. Você só fica ali com um standard deduction, que a gente chama ali, no máximo. E muitas vezes eles acabam ficando numa faixa maior do que eles gostariam, porque agora eles precisam usufruir daquele dinheiro que eles guardaram e nem sabiam quanto iam ter. Percebe o grande problema? É aí que entra os outros tipos de conta. O que você pode fazer, né? Às vezes, você tem 40 anos, você tem 30 anos, você acabou de começar a trabalhar, né? Você veio para os Estados Unidos, está no seu primeiro emprego, tem o 401k, etc. Como é que é bom você começar a pensar nisso? Onde é que entra o 401k, o IRA nessa história? O objetivo é justamente você ter uma noção exata do que você vai ter, né? Então aqui com essa dedução, os 100 mil que você achava que ia ter, viram 70. Agora, existe também o tratamento daquele dinheiro que a gente chama de Roth, certo? O Roth é o dinheiro já após os impostos, como se ele já tivesse limpo. Então esse é o nome de uma pessoa, né, na legislação, foi passado nos Estados Unidos, não quero entrar tanto na história aqui, que criou esse nome, né, de Roth. E você, em princípio, toda contribuição Roth ela já está baseada no imposto que você já está pagando aquele ano. Então você não tem uma dedução, né, da sua contribuição, porque ela dá uma dedução quando você faz uma contribuição no 401k, justamente para te proporcionar isso depois, né, para ajudar na aposentadoria. Aí você chega no momento de ver aqui o nosso famoso Roth IRA. Então, primeiro, o que é a IRA? A IRA é simplesmente uma sigla para Individual Retirement Account, ou seja, é uma conta individual de aposentadoria. Então, ela já não está ligada com o empregador. Você só pode ter um 401k se você for um empregado, porque a sua única fonte de renda é a fonte do salário que você tinha, que você tem com o seu empregador, que contribui lá, né? Ele não pode vir de nenhum outro lugar. Não é que nem uma corretora que eu posso pegar e colocar o meu dinheiro ali, né, naquele momento. Então você precisa desse tipo de relação com ele, né? Depois que você acaba o seu relacionamento com
com o empregador, as contribuições param e aí você pode decidir sacar, ficar com a conta, deixar ela crescer, mas ela não mais contribui, você não pode mais colocar dinheiro nessa conta, porque essa conta não te permite fazer isso, porque você não tem mais a relação com ele. Você pode levar para um outro 401k, né? E não pagar impostos, isso também é possível. A outra opção é você tirar dessa conta e transferi-la para uma conta individual. Essa conta, só você vai poder contribuir com ela, né? Então, existem os IRAs tradicionais, onde você mantém aquela condição pre-tax que você tinha do seu 401k, né? Então, eu não paguei impostos, tá ali, eu tenho 100 mil, eu sei que eu vou ter que pagar impostos no futuro, mas eu quero levar ele para um IRA e quero ficar assim, não quero pagar imposto e quero empurrar para frente até os meus 59 anos e meio para ver lá na frente quanto que eu vou pagar. Você faz um rollover, que a gente chama, né? do 401k para o IRA. Esse a gente chama de Traditional IRA. É a maioria dos IRAs que você tem nos Estados Unidos. Agora, o que é o Roth? O Roth, ele tem praticamente a mesma regra do que o IRA. O IRA é exatamente essa conta, né? Sem o empregador, você que contribui. Só que é pós os impostos. E qual que é a grande graça desse jogo? Se você contribuir, puder esperar, né, os 59 anos e meio também, como todas as outras contas, aí você não vai pagar absolutamente nada de imposto. Zero. Você tem uma conta completamente tax-free. Agora, como é que funciona tudo isso? Por que todo mundo não faz isso agora, etc? Existem limitações para esse tipo de conta, né? Porque ninguém vai simplesmente deixar você pegar ali, nossa, eu ganhei $1 milhão de herança e eu quero colocar isso aqui num Roth IRA e automaticamente vou comprar Nvidia, vou comprar as Mac 7, etc. Vou fazer vários ganhos e não vou pagar nada sobre isso. Não é bem assim que as coisas funcionam. Justamente por ser ali uma maravilha do mundo nesse aspecto, né, protegido, né, pelo IRS americano, você tem duas formas de colocar dinheiro. Uma é a contribuição direta. Só que quanto de dinheiro eu posso colocar nessa conta? Existe uma limitação. Só até $7.500 por ano você pode colocar num IRA. Não interessa se é tradicional ou Roth, né? Então o IRA só permite $7.500 por ano. Mas esse dinheiro tem que ser ganho. Ganho em que sentido? A gente chama de earned income. Você tem que trabalhar dentro dos Estados Unidos, gerar essa renda dentro dos Estados Unidos para poder contribuir para essa conta. Você não pode pegar um dinheiro que você tem no Brasil e colocar numa conta dessa, por exemplo, certo? Então, essa é uma grande limitação dele, mas não é a única, não é a única forma de você colocar dinheiro. Digamos que você tenha juntado, né, no seu 401k um monte de contribuições que você fez, você passou por vários empregadores, foi fazendo rollover atrás de rollover, foi subindo com o mercado, né? Você acaba chegando no momento onde você pode fazer o rollover para esse tipo de conta. E isso não tem nenhum limite. Então, você pode aproveitar de duas coisas. Contribuições que você tem das suas contas do passado, com empregadores, por exemplo, né? E também a valorização dos ativos dentro dessa conta. Por quê? Porque você está investido em quê? Nos 401k, você geralmente... Deixa eu voltar aqui. Nessas contas 401k, geralmente você está investido em ETFs, mais SP500, bonds americanos, né? Aqueles money market funds, coisas simples. Tem empregadores que permitem você fazer contribuições com, assim, para coisas bem assim básicas e outros que te permitem fazer uma série de diversificações, né? Você pode, inclusive, ter um financial advisor e ajudar você dentro de um 401k, pagando uma taxa dentro do 401k, é quase como se fosse uma conta de brokerage, né, que você vê na Interactive Brokers, por exemplo, ou numa Avenue, por exemplo, né? Então você tem isso daqui. Só que é meio limitado, aí você pode fazer movimentações e não existe ganho de capital nesse tipo de conta. O único tipo de imposto que você vai pagar é o imposto de renda na hora que você for sacar, principalmente no pre-tax, né? Só que aí, deixa eu voltar aqui. Só que a grande questão nos IRAs é que os IRAs já têm
mais flexibilidade. Você pode colocar em fundos, você pode ter um broker de IRA comprar ações. Então, por exemplo, Peter Thiel, ele ficou conhecido como tendo um Roth IRA de $1 bilhão. Né? Então, existe a possibilidade de você participar em private equity, por exemplo, e dentro de um IRA. Você pode comprar imóveis dentro de um IRA. Você pode ter ouro dentro de um IRA. Você pode comprar Bitcoin e ter esse Bitcoin crescendo tax-free dentro de um IRA e poder vendê-lo, nem mesmo pegando emprestado, por exemplo. Então, assim, o IRA, sabendo utilizar da forma correta, ele pode literalmente fazer uma aposentadoria dentro dos Estados Unidos tax-free. Né? Inclusive, uma jogada, dependendo da estratégia da pessoa, da situação de vida, né, que eu inclusive faço dentro da OmniMacro, é quando, assim, às vezes a pessoa queria ter a possibilidade de fazer as contribuições para o IRA, mas ela perdeu essa janela, porque afinal de contas, ou você usa a sua janela dos $7.500 todos os anos, ou aquele ano você já não pode mais contribuir, certo? Então, você precisa aproveitar o máximo possível. Então, alguém que está nos Estados Unidos, já vem trabalhando desde os seus 20 anos, tem que maximizar a quantidade de dinheiro que você coloca, principalmente no Roth IRA. Agora, um dos mitos em relação ao Roth IRA é de que, poxa, mas eu tenho que esperar até os 59 anos e meio para poder usufruir do meu dinheiro. Isso não é verdade. Porque as contribuições que você fez, todo o dinheiro que você colocou e já aportou, que já é Roth, você pode sacá-lo a hora que você quiser. Então ele é uma conta extremamente líquida, certo? Você pode usar. E isso independente da sua idade, antes dos 59 anos e meio. A questão são os ganhos. Então se você tem uma conta de $10 mil, que ela cresceu e teve uma mega valorização, porque de repente você comprou Bitcoin ali dentro, ou sei lá e ele foi de 10 para 60, esses 50 de valorização, você, em princípio, teria que esperar até 59 anos e meio. Você pode sacar antes? Pode, mas aí você tem que pagar 10% de penalidade. Então não é que ela é totalmente líquida e você só pode usar quando ficar velho, etc. Você pode usar durante a sua vida. Às vezes você precisa comprar alguma coisa, às vezes você quer alavancar em cima disso. O Roth IRA pode meio que virar o seu banco. Só que a grande questão ele vai ter a volatilidade do ativo que você escolher. Você pode fazer um Roth IRA extremamente conservador, você pode comprar ações, inclusive uma das coisas que a gente faz aqui, inclusive eu mesmo, né, quando eu gerencio o meu próprio portfólio da OmniMacro, né, inclusive quem não conhece, né, a gente publica o nosso próprio portfólio para falar como que você pode investir, onde que você pode colocar capital, etc. E a gente publica o nosso gráfico em pizza para mostrar onde nós estamos investidos, mas principalmente quando a gente sai de uma posição, digamos que eu estou com parte da SP500, eu fiz uma redução da minha alocação, ou eu comprei ouro, ou eu comprei Bitcoin, ou eu comprei qualquer outra coisa, ou eu comprei EWZ, eu posso comprar Brasil, por exemplo, e colocar dentro de um Roth IRA. Essa compra e venda, mesmo que eu faça um swing trade, day trade quase, não é tributado. Então você não incorre em nenhum tipo de ganho de capital por operar em uma conta de Roth IRA. Então isso te dá uma mega vantagem, porque aí às vezes você tem um portfólio que você juntou ao longo do tempo, colocou dentro do Roth IRA, está seguindo, está fazendo o seu próprio gerenciamento, ou tem até um financial advisor que está movimentando essa conta, você pode fazer isso dentro de um Roth IRA sem absolutamente se preocupar com nada, né? Sem precisar fazer toda aquela estratégia tributária de se vai tributar, se não vai, qual que é o ganho que eu tenho em cima, você literalmente não liga para isso, certo? E o Roth IRA também tem uma outra vantagem. Quando você passa isso para os seus entes queridos, né, depois que você vai pro, né, depois que você passa dessa para melhor, eles também podem receber essa conta tax-free pelos próximos 10 anos. Então, os seus herdeiros, eles podem usufruir dessa conta pelos próximos 10 anos e fazer saques tax-free dela até que eles possam realocar isso em outro tipo de instrumento. Então, o Roth IRA, ele seria assim uma composição de, eu diria, se você falar assim, eu quero fazer uma estratégia
tax-free nos Estados Unidos, sem me preocupar de ser um morador nos Estados Unidos, sem me preocupar de ter que fazer um monte de offshore, né, etc., fugir dos impostos, ou às vezes acabei de migrar, etc. Ele tem que fazer parte crucial para que você possa fazer a estratégia que você quiser, porque isso aqui não é o investimento. Isso aqui é meio que o container onde você vai usar as suas estratégias de investimento, né? Você pode usar opções, você pode usar ETFs, você pode fazer uma série de coisas dentro do Roth e criar o crescimento que você quiser. Inclusive, né, corretoras como Interactive Brokers, que são muito conhecidas pelos brasileiros, podem ter uma conta em Roth IRA também dessa forma. E aí cria uma tranquilidade porque você tem uma proteção legal. Sem falar que Roths também, eles são protegidos na vasta maioria dos estados americanos contra procedimentos de, digamos assim, de processos contra você, ou até bankruptcy, né, ou até processos de falência pessoal, etc. Ele é muito mais protegido do que simplesmente uma conta de brokerage, né, que você teria na sua corretora. Então esse aqui foi só uma introdução, eu fiz um vídeo bem mais comprido do que eu gostaria, eu vou entrar em vários outros detalhes para falar sobre isso, mas só para você ver como que é uma das contas menos entendidas pelos americanos e também pelos brasileiros, que pode servir bastante, principalmente se você mora aqui nos Estados Unidos hoje.